Bom, faz muito tempo que eu não tô gravando aí pra vocês. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou contar. Eu tive curiosidade de fazer esse vídeo pra eu ver no futuro também a minha evolução na minha carreira, né, que eu pretendo fazer, que é bacharelado em matemática. Bom, a data de hoje é 25 de janeiro de 2025. É o ano que eu terminei meu ensino médio, né? Eu terminei em 2024, na verdade. E é o ano que eu tô migrando agora pra faculdade. Tô com 18 anos, né? A idade certa. Queria fazer mais cedo, claramente, mas infelizmente não pude, né? No quesito de idade mesmo, de tipo, eu estar avançado na escola. Eu poderia estar adiantado um ano, né? Mas, enfim, vou terminar com a idade certa. Bom, eu tenho 18 anos, então. Sou um jovem muito beneficiado por Deus. Em que sentido? Financeiramente e também espiritualmente, no sentido que sério, eu sou muito abençoado. Eu posso ter várias coisas que muita gente não pode, né? No quesito geral. Não sou rico, sou classe média. Tenho uma mãe maravilhosa, né? Que faz de tudo por mim, batalhadora. Tenho muito orgulho dela. E bom, eu tô dizendo nesse vídeo para explicar como tá sendo, né, meu avanço na matemática, para falar como foi. Porque quando eu fiz a live, eu achei engraçado que muita gente perguntou qual cursinho você fez. É sempre tipo um cursinho, né? Então, vou explicar aqui como eu avancei em matemática, que muitos podem avançar, e indicar livros também para você fazer isso. Bom, não é como eu fosse o Einstein, não fiz a graduação de matemática ainda, então você vê que meu conhecimento é limitado. E eu não sou naturalmente um gênio, tipo o menino o Caio Temponi, que passou no ITA com, sei lá, 14, 16 anos. E tem inúmeras aprovações, quer ser juiz, inclusive. Com certeza vai passar. E fez inúmeros concursos também, né? Eu não sou ele aí. Mas eu sou um aluno que gosta, evoluiu bastante. Saiu de uma estaca aqui de um aluno que só tirava 6, 7 em matemática para um aluno que começou a tirar 9, 10 em uma escola muito boa. Tive uma escola muito boa. Bom, não foi uma escola que me incentivou a estudar, porque eu era vagabundo mesmo. Não vagabundo, mas uma pessoa que queria aproveitar a vida, não no sentido de gandar essas coisas, mas sim de jogar, brincar com os amigos e tal. Mas também mantive minha rotina de estudos. Então vamos lá. Bom, a minha história com a matemática é a seguinte: eu sempre fui aluno de humanas. Sim, de humanas. Eu sempre tirei as melhores notas em história, 10, 9, sem estudar isso. E minha escola era uma escola boa, eu estudava no Colégio Motivo, certo? Uma escola muito boa. E é uma escola que puxa, querendo ou não tanto, mas puxa, ali na medida certa. E eu sempre tirei notas boas. Eu estudava ali rapidinho e tal, enfim. E chegou um ano que eu conheci alguns amigos, e entre esses amigos eles tiravam notas muito boas também. E como meio de incentivar um estudo, talvez, de ambas partes, a gente começou a apostar nota. Sendo que eu sempre perdia para esses meus amigos em matemática. Enquanto era uma disputa, por exemplo, sei lá, um tá com 9,7, eu tô com 9,6, chegava em matemática, a disputa era, eu tô com 7, quase de recuperação, né, é 7 aqui a média, em Pernambuco, e eu já tava indo ali pra recuperação, e meu amigo ali com 9,5, de boaças, e pra mim eu era um aluno de humanas, e sempre seria. Chegou no 8º ano, eu comecei a ter física e química. E bom, minha mãe, naturalmente, ela já era preocupada comigo, com minhas notas em matemática. Então ela falou, entrou física e química também de exatas, te acabou. Bom, não foi assim, porque minha primeira nota em física foi 9. E minha primeira nota em química foi 9 também. Então, como assim um aluno que não sabe matemática consegue bem física, que nada mais não, né? Seria uma espécie de matemática aplicada. Bom, então tem algum erro. Sim, o meu erro, além do nervosismo, meu nervosismo é imenso, você não entende quão nervoso eu sou. O meu erro era a seguinte coisa: eu não tinha coragem de sentar a bunda
bunda na cadeira para estudar. Eu sentava a bunda na cadeira quando eu ia para reforço, por exemplo. Sim, eu fiz reforço, acho que durante uns 2 meses de matemática. Bom, a professora não conseguiu me mudar. Eu tirei as mesmas notas, continuou 7. O meu máximo foi 8. E ela disse um dia pra minha mãe: esse garoto é muito inteligente e um dia ele vai aprender a amar muito matemática e vai ser muito bom. Bom, depois de uma humilhação no 8º ano, de 5, sendo a minha primeira nota de matemática, isso na pandemia, né? Começou a pandemia no 8º ano aí, no meu 8º ano, creio eu, ou foi no 9º? Acho que foi no 9º. Eu não me lembro agora, né? Mas eu acho que foi no 8º ou no 9º. E... foi no 8º ano. E essa foi a minha primeira nota de matemática. Obviamente, gente, eu não filei. Eu não tinha essa coragem. Eu sempre fui um aluno certinho. Bom, então eu tirei 5 e eu me lembro que tudo que eu fazia, nada funcionava para eu estudar matemática. Ver aula no YouTube, matemática no papel, esses canais, não funcionava para mim. Eu não aprendia. Então, o que eu pude fazer foi a seguinte coisa: estudar matemática todo dia, 2 horas por dia. Eu comecei a fazer isso naturalmente por mim mesmo, saí do reforço, tudo, estudei por mim mesmo. E deu certo, minha segunda nota foi 9,7. Minha terceira nota foi 9, minha quarta nota foi 9, minha quinta foi 8,5. Bom, e assim por diante eu comecei a tirar notas muito boas. Naquele ano eu terminei com a média 8,75 e foi a minha maior média de todas em matemática na minha vida. Então, eu comecei a ter orgulho de mim. Eu realmente chorei, cara, eu chorei. E no 9º ano, e do 8º pro 9º, eu comecei a me interessar ainda mais por matemática. Eu encontrei um canal, que seria esse canal daqui, ó, do Matemática em Evidência, que inclusive o vídeo dele estava aberto aí, que é um canal muito bom, que me incentivou a estudar. Hoje em dia, o Matemática em Evidência não posta tanto matemática, né? Virou mais coaching em evidência, brincadeira. Mas realmente aqui ele estava falando realmente como estuda, sobre estudo geral. Eu imagino que ele saiu mais dos vídeos de matemática por causa do público-alvo deles, que seria concurseiro, e no quesito de tempo mesmo, que eu acho que ele é uma pessoa muito ocupada. Mas ele fazia vídeos aqui de matemática, tá vendo? Desafios. E eu encontrei o seguinte vídeo dele, que foi o vídeo de... Foi o vídeo que ele fechou a matemática da SpaceX. E ele conta a trajetória dele de um aluno que tirou 0 em matemática da SpaceX, se não me engano, foi 0 ou 1, posso estar errado. Ele tirou 10, ele gabaritou a matemática da SpaceX estudando. E ele recomendou alguns livros. E deixou, inclusive, ele não deixou. Alguém deixou por acaso. Existe um site, ele não incentivou, mas existe um site que você pode buscar alguns livros de matemática. Então, ele comentou sobre. Então, terminou que eu tive a grande ideia de falar, é errado, mas vamos lá. E peguei o livro, né, baixei. Eu tô realmente tentando achar aqui o vídeo inclusive pegou, acho, milhões de views. Aqui, 962 mil. E observação, gente. Opa. Por isso eu não esperava, calma aí que eu não quero tomar copyright nem nada. O que você faz para ir além? Eu não sei. Quer tentar algo novo? Eu não sei. Só você sabe o melhor caminho para... Aqui. Bom. E aí, mano? Tranquilo? E ele fala aqui como ele gabaritou. E outra coisa, gente, aqui no vídeo ele começa a jogar CS. Ele tá com a gameplay de CS. Sim, eu vou tentar fazer uma aqui. Cadê? Esse livro também é retardado. Aqui, ó, de Bunny Hope. E eu era viciadaço em CS. Gente, no 9º ano, eu parei de estudar direito, na verdade. Eu fiquei de recuperação numa matéria que eu tinha me tornado bom, que era matemática, mas... Não, na verdade não fiquei de recuperação, mentira. Eu passei em matemática, eu tirei 10 na última prova e terminou que eu passei em matemática. Mas eu quase fiquei de recuperação porque eu tava porque no 9º ano eu tive um problema muito grave com o vício em CSGO. Eu era muito viciado e eu era tóxico. Sério, meus amigos, eu não sei como eles me aguentavam. É que eles riam comigo, que eu tiltava engraçado. Mas eu gritava com eles, eu falava, meu Deus, vocês são muito ruins, vocês têm a mira muito ruim. Cara, nossa, só faltava eu me jogar da janela. Eu ficava com muita raiva e eu era muito viciado. Hoje em dia eu melhorei, pessoal, não sou tão tóxico. Eu só dou uns alertas. Eu nem jogo mais CS, eu jogo Valorant agora. Bom, e eu vi esse cara aqui comentando como ele gabaritou uma prova de matemática. Esse livro que ele estudou aqui,
tal. E eu falei, pô, velho, o cara joga e o cara é inteligente, velho. É assim que eu quero ser. O cara joga e o cara é inteligente. Então, eu vim aqui na descrição dele, acho que tá até hoje, talvez. Não, ele tirou. Acho que ele tirou. Aqui, pronto. E aqui tá os livros que ele usou. Tá mais pra baixo aqui. Deixa eu pegar aqui pra... Tá meio travado. Bom, eu tinha colocado as recomendações aqui. Aí o que eu fiz? Eu baixei o livro, meu primeiro livro de matemática foi O Algebrista, do Aécio Vasconcelos, e eu comecei a estudar por ele. Gente, minha matemática evoluiu de uma forma estrondosa. Sério, minha matemática evoluiu muito, porque minha matemática já era muito defasada, e apesar de ter uma matemática boa pra minha escola agora, e boa também pro Enem, eu não tinha uma matemática forte. Eu tinha matemática com furos, muitos furos, aliás, furos básicos. MMC não conseguia fazer direito. Não é MMC você chegar a calcular o MMC de duas frações ou somar. Não, isso é muito fácil. Mas é um processo decoreba. Eu não sabia o que significava aquela fração, como eu representava geometricamente, como eu podia somar frações sem pensar, recorrer a MMC, o porquê deixava no meu denominador. Eu não sabia geometricamente o que era isso. Essas operações, eu sabia fazer, decorar, mas eu não sabia o que eram elas. Não à toa que quando eu aprendi melhor essas ideias, eu consegui fazer problemas que seriam um pouco mais difíceis para mim de uma forma mais fácil. Por exemplo, aquele famoso problema de torneira, aquele famoso problema de torneira que ele fala que tem uma torneira que enche em, sei lá, 2 horas, outra que enche em 3 horas. Você fazia por uma fórmula, né? Que você colocava C sobre T1 mais C sobre T2, isso é igual C sobre T. Tinha essa fórmula aqui da corebinha que a galera atacava e funcionava. Mas eu queria saber o porquê isso aqui funciona. E bom, eu descobri fazendo esse livro, eu tive também uma ideia minha própria, que era desenhar. Esse C sobre T aqui, na verdade, é uma fração que a gente diz a seguinte coisa. Imagina que você tem, por exemplo, um tanque. E esse tanque ele tem uma certa capacidade, certo? Uma certa capacidade aqui. E a gente pode representar esse tanque por uma área, uma figura que seja mais fácil de representar aqui. Exatamente esse nível aqui da água é esse C, certo? É esse C. E bom, eu conseguia, obviamente, dividir aqui a capacidade desse meu tanque em C partes. E dividir partes iguais. E cada parte igual levaria uma vazão, né? E isso aqui, na verdade, seria uma vazão, né? Então, enfim, eu comecei a desenhar e construir um conhecimento. E eu conseguia desenhar geometricamente essas coisas e conseguia entender elas. Então, eu passei a entender melhor. Então, eu tinha feito uma questão que era, acho que, da escola naval, creio eu, disso, que era uma equação de segundo grau. Você fazia isso que recaía numa equação de segundo grau. E eu consegui fazer de um jeito diferente do livro. E eu até então só fazia igual ao livro. Então eu fiz de um jeito diferente e fiquei muito alegre. Eu olhei assim e falei, pô, sou um gênio. Pra uma coisa básica, entende? Que eu tenho certeza que muita gente faria. Mas eu na minha cabeça, eu sou um gênio. Eu sou, meu Deus. E eu fiquei muito feliz com esse meu avanço na matemática. E eu agradeço muito ao Logan, né? Que é o nome do canal do dono do Matemática Evidência. Ele me fez gostar de estudar matemática. E eu agradeço ele até hoje, porque hoje em dia eu quero fazer matemática. Inclusive, o curso que eu escolhi aqui em Pernambuco foi fazer na UFPE o bacharelado em matemática. Inclusive, eu vou contar um pouco sobre o SISU, que tá uma tristeza. E bom, mas esse vídeo é só pra falar da minha trajetória matemática. Depois a gente fala de Enem, essas coisas. Então eu comecei a estudar matemática por causa dele. Então o primeiro livro que eu indico pra vocês é O Algebrista, de Aécio Vasconcelos. Você encontra na Amazon e você por acaso encontra na internet jogada aí. Quando você pesquisa O Algebrista, download do livro. E você deve achar aí. Bom, tem Telegram também ali, né? E é esse livrozinho daqui, ó. O Algebrista, certo? Volume 1. Ele tem 5.400 exercícios, mais questões adicionais, como você tá observando aqui. Bom, Mercado Livre não é famoso por sua... Aqui, ó. Mais 1.300 questões. Se não me engane, o Aécio Vasconcelos ele é um engenheiro eletricista formado pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Foi inclusive aí que eu descobri o que era o ITA, que é o concurso mais difícil do Brasil. E tá aqui, né? Preparatório para Colégio Naval, EPCAR, Colégio Militar, embasamento para IME, ITA é fonte para PSEC vestibulares.
certo? E é exatamente esse livro aqui que eu estudei. Eu estudei 2 vezes seguidas. Sim, eu estudei uma, eu estudei outra. Por quê? Porque eu tinha parado de estudar, eu terminei parte dele completa, eu tenho acho que umas 1000 páginas por aí. Eu terminei, tipo, acho que aí tem 696 páginas, se não me engano. Eu terminei, tipo, 500, por aí. Faltou, tipo, 100, 200 páginas. Não, faltou 100 páginas pra terminar ele, na verdade. E eu parei de estudar, porque eu já tinha me tornado... Na minha cabeça, eu já tava bom no que eu queria. Então, era só jogar. Me arrependi muito, porque o meu 9º ano foi desperdiçado. Eu jogando, viciado. E eu me arrependo muito. Por quê? Porque eu não era um aluno que já era naturalmente bom em matemática, ou seja, eu não fazia Olimpíadas de conhecimento. Eu tinha me tornado bom, mas eu não fiz Olimpíadas de conhecimento porque eu não me interessava por Olimpíada. E depois eu comecei a me interessar nesse ano, no ano passado, aliás, e retrasado, que é no 3º e 2º ano, quando já ficou bem mais difícil e também quando você tá precisando estudar para outras coisas, enfim, né? Então terminou que não rolou. E também eu não tinha vontade de ficar sentado para estudar para Olimpíada especificamente. Mas enfim, eu gostava de estudar matemática pura mesmo. Então terminou que esse foi o meu primeiro livro. Meu segundo livro foi a coleção de FME, certo? Fundamentos da Matemática Elementar, inclusive uma coleção muito boa, você tem que fazer. Ele é uma coleção de 9 livros, certo? Isso aqui também serve para quem quer estar na graduação, tá? Ou vai começar a graduação, todo mundo, todo matemático que eu já vi, recomenda para matemática básica esses livros, que é pelo Gelson Yes e do Carlos Murakami, certo? Ele vai do volume 1 até o volume 9, que é o de cálculo 1, certo? Tá aqui a coleçãozinha. 4, aqui ó, 5, 6, 5, complexos, polinômios, equações combinatórias. Bom, esses livros aqui também, todos esses livros que eu tô falando servem essencialmente pro Enem, tá bom? Também. E bom, não serve só pro Enem, como serve pro ITA. E bom, quem estuda por ele tá muito bem feito, cara, muito bem feito. Pra física, eu diria que o tópicos de física é exatamente esse aqui que tá aparecendo. Volume 1, volume 2, volume 3 é a física geral básica. São livros muito bons. Tem esse aqui também de análise combinatória do Morgado, que inclusive eu vou ver, eu ainda preciso ver. E aqui tem outros livrozinhos, os elementos de Euclides, né, enfim. E pra cálculo 1, o que eu tô vendo é o Guidorizi. Teve gente que não gostou do Guidorizi, que fala que é um livro fraco. Eu não sabia que ele é um livro fácil, porque na minha opinião, ele é um livro que foi na medida certa pra mim, o Guidorizi, pra mim foi um livro muito na medida certa. Ele é um livro que tem um formalismo matemático, porém ele não tem tanto exercício prático, é mais matemática pura, que é o que eu gosto, então pra mim ele tá sendo maravilhoso. Mas teve gente que me indicou esse livro aqui do Leitold, que eu nem sabia que existia, né? Já que eu ainda tô entrando na graduação. É esse do Leitold, cálculo com geometria analítica, o pessoal falou que era melhor. Eu não sei, vou ver depois. Bom, então a minha trajetória foi essa. Eu estudei pelos fundamentos da matemática elementar. Eu não completei todos, na verdade eu falei na live que eu completei todos, mentira. Eu não completei, eu pulei. Foi o quê? Ó, os que eu pulei foi o... Inclusive eu tenho... É por isso que minha matemática ainda tá defasada, tá? Ela ainda permanece defasada. Não tanto, mas permanece. Ó, eu terminei o 1, o 2, o 3. O 4 eu pulei. Por isso que eu não tenho um domínio tão bom de determinantes matrizes. Eu tenho, mas não tanto. Complexos, polinômios e equações, eu fiz o AREF. Eu preferi fazer o AREF do que ele, mas serviu para a mesma coisa. O AREF é outra coleção que eu tô fazendo atualmente, para fundamentar minha matemática básica também, que é uma coleção muito boa de livros, que também é de 1 a 9 livros, certo? São livros maravilhosos. Bom, aí tem os 5 eu fiz, combinatória e probabilidade, geometria plana pulei, geometria analítica pulei, por isso que atualmente eu tô gravando vídeo de geometria analítica, é a primeira vez que estou em geometria analítica. Eu tenho alguns conhecimentos gerais de geometria analítica. Sim, aí você pergunta, você estudou de limites derivadas, integral, e entendeu, conseguiu resolver alguns problemas, a maioria dos problemas, na verdade, e tu pulou geometria analítica? Sim, eu não sei porquê. Geometria plana, porque eu já sabia vários conhecimentos de geometria plana, então eu consegui pular. Geometria espacial, eu só sei o que foi dado na escola, mas eu tenho que estudar. E o 11, que de financeiro terminou, que eu fui fazer depois de errar 2 questões de matemática financeira na prova da escola.
Aí eu comecei a estudar. Bom, então faltou esses aí eu tô fazendo pro Aref mesmo, que é uma coleção que eu gostei muito mais. É muito mais minha cara. Então até então eu estudei o cálculo 1 do Guidorizi, metade dele por enquanto. Mas pelo que eu vi, cálculo 1, a grade curricular da minha faculdade, eu já estudei cálculo 1, que vai até técnicas de integração, cálculo 1. Aí depois é cálculo 2, cálculo 3, que é propriedade suprema, essas coisas que eu não sabia. Eu pensava que era tudo cálculo 1, tava tudo dentro daquele livro. Bom, então, gente, é isso, os livros que eu recomendo pra quem quer estudar. A outra coisa é você ter vontade, cara. Nunca desista e crie o hábito de estudar. Eu não tô dizendo que eu sou um gênio, como você disse, como eu acabei de dizer, pulei certos livros também. Minha nota no Enem, pra quem quer saber, de matemática, como eu disse pra vocês, eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu acertei 34, mais ou menos, foi 33 a 35, se não me engano, foi por isso. Eu errei muitas questões do Enem, e que, tipo, seria, em tese, eu teria que acertar, mas eu errei, tipo, porque eu não tenho uma gestão de tempo tão boa. Aí eu tirei, eu acho que foi 770, tenho certeza, tirei 770, na redação eu tirei 920, e no meu primeiro Enem, que seria tipo o Enem de treineiro, 880 em redação e 760 em matemática, ou seja, aumentou só 10 pontos. E o porquê disso exatamente, o primeiro Enem eu fiz de qualquer jeito, que foi o Enem de treineiro, e o meu segundo Enem eu não estudei, porém eu não fiz de qualquer jeito, mas eu fiquei nervoso fazendo, e o TRI me lascou, porque eu errei questão fácil. Eu tenho essa mania, eu acerto questão difícil, é fácil. É, como eu disse, matemática defasada, por isso que eu tô estudando matemática básica certinho as coisas. Apesar de entender cálculo com uma facilidade tranquila. Porque, gente, como eu disse pra vocês, é simples você entender cálculo. Difícil mesmo é você olhar para algum caso do cotidiano e você necessariamente aplicar direitinho, já pensar de primeira. Bom, então essa é a minha história, por enquanto, com matemática. Vou pra minha graduação, vou continuar gravando vídeo pra vocês e tal. E esse vídeo aqui, como eu posso dizer, é pra encher a linguiça, pra falar que não ficou sem vídeo. Porque eu não vou gravar, acabei de ganhar um computador. E eu realmente quero fazer. Bom, mas falando já de Enem, cara, então, com essas notas, em tese, eu já tinha pensado, passei em matemática, né? E realmente, minha média ficou boa, matemática. Licenciatura, com certeza, eu passei de primeiro. Porém, bacharelado em matemática, que geralmente é nota de corte baixa, tá em tese alta, tá? Tipo, é que eu não fui tão bem, né? Eu fiquei com a média 724,96. E a nota de corte, no primeiro dia, tava 680. Ou seja, eu tava tava em terceiro colocado. E só tem 12 vagas, são poucas vagas. E terminou que sério, Sisu é Jogos do Vorazes, cara. Que medo. Eu tava em terceiro colocado. Eu caí pra sétimo. A nota de corte aumentou pra 700. E no último dia aumentou pra 724. E eu tava com 724,96. Mas eu tava em 11º colocado. 11º/10º colocado. E eu tava em terceiro, observação. Então, em tese eu passei, pelo menos na chamada de passagem todas eu passei. E agora vai ter a chamada regular, que é amanhã. Creio eu que passei. Minha segunda opção, que seria a licenciatura em matemática, eu terei, na verdade. Na verdade eu mantive, porque eu quero muito matemática. Eu gosto de matemática e eu quero ver matemática mesmo. Eu ia mudar pra engenharia, sim, eu consegui ter nota pra engenharia de boa. E eu passava em engenharia de boa, que seria engenharia mecânica, a engenharia que eu iria. Mas terminou que eu preferi com matemática mesmo. Eu só tive uma crise existencial de nervosismo. Bom, então essa é a minha história até então. Espero que eu melhore ainda mais. Espero que sei lá, alguém se interesse por estudar matemática também. Fiquem com Deus.